Ela está observando, analisando, testando. Não é algo consciente, calculado em uma planilha, mas instintivo, visceral, biológico. A cada olhar que você desvia, a cada silêncio que você tenta preencher com palavras vazias, a cada momento de hesitação, ela está avaliando se você é digno de respeito ou se é apenas mais uma opção descartável na vasta prateleira da mediocridade moderna. E no segundo em que você quebra, seja pela carência, pela fraqueza emocional ou pelo menor sinal de dúvida sobre quem você é, você perde tudo. Não apenas a atração, mas o respeito. E entenda isso como a lei absoluta das relações humanas e da própria natureza. Uma vez que o respeito se vai, nada mais importa. Não há amor que sobreviva em um solo onde o respeito morreu. Isso não é um jogo. Isso é sobrevivência evolutiva e espiritual. E se você não entende o que está acontecendo nas entrelinhas, você cairá na armadilha. A mesma armadilha que tem destruído a confiança, a virilidade e o propósito de gerações de homens. É por isso que ela se afasta quando você começa a se importar demais. É por isso que ela testa a sua força emocional com frieza. E é por isso que tantos homens se sentem impotentes, castrados psicologicamente em seus relacionamentos. Mas isso acaba agora. Se você está cansado de ser usado, descartado e ignorado, preste atenção, porque hoje eu vou destruir as ilusões que a sociedade implantou na sua mente e armá-lo com a mudança de mentalidade mais poderosa que você já ouviu. Se você está pronto para acordar, comente "Eu me recuso a quebrar" para firmar seu compromisso com a realidade aqui no canal Estoico Cru. Junte-se aos fortes. Muitos homens caminham pela vida como sonâmbulos, acreditando que se forem bons o suficiente, o mundo lhes retribuirá com lealdade. Mas o mundo não funciona na base da troca justa de bondades. Ele funciona na base da competência e da força. Não é aleatório. É uma seleção deliberada. As mulheres não testam você para jogar. Elas fazem isso para filtrar a fraqueza. É um mecanismo de defesa ancestral. Se você falha nesses testes, você nunca mais será visto da mesma maneira. Você poderia ser gentil, amoroso, leal, o homem mais virtuoso no papel. Mas se você quebrar sob pressão emocional, se você desmoronar quando o mar fica agitado, ela nunca o respeitará novamente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia que devemos ser como o promontório contra o qual as ondas quebram continuamente, mas que se mantém firme e domina a fúria da água ao seu redor. A maioria dos homens hoje não é o promontório. Eles são a areia, movidos para lá e para cá por qualquer maré emocional. Isso não é sobre aparência, não é sobre dinheiro, não é nem mesmo sobre charme. Isso é sobre presença, resiliência e controle. O tal do frame, ou a sua estrutura de realidade. Aqueles que não entendem isso tornam-se servos emocionais, constantemente perseguindo a aprovação como cães famintos por migalhas de atenção. Aqueles que entendem tornam-se magnéticos, respeitados, desejados. E hoje eu vou lhe dar o mapa exato para estar no segundo grupo, aplicando a sabedoria estoica à dinâmica moderna dos relacionamentos. Ponto número 1. Ela está vigiando cada movimento seu. Enquanto você segue o seu dia, muitas vezes inconsciente, no piloto automático, ela está analisando tudo. Como você fala com o garçom, como você reage a um problema no trânsito, como você carrega seu corpo ao entrar em uma sala. As mulheres não escolhem homens apenas com a lógica consciente. Elas respondem a sinais, sinais silenciosos, poderosos, não ditos, que dizem a ela se você é um homem que ela pode respeitar, um homem que pode protegê-la e liderar, ou um homem que ela descartará no momento em que encontrar alguém cuja realidade seja mais forte que a dela. E a verdade brutal é que a maioria dos homens falha no teste antes mesmo de perceber que está sendo testada. Você pode pensar que relacionamentos são sobre ser uma boa pessoa,
sobre fazer tudo o que ela quer, sobre mostrar o quanto você se importa, sacrificando sua própria dignidade. Mas nada disso importa se você exala o cheiro da fraqueza. Hesite antes de falar, e ela nota. Quebre o contato visual primeiro por submissão, e ela registra. Reaja emocionalmente a uma provocação pequena, e ela armazena isso, esperando o momento para confirmar que você não é seguro. Ela é programada para testá-lo, não necessariamente para machucá-lo, mas para se proteger, para garantir que o homem que ela escolhe é um que pode suportar a pressão, lidar com a adversidade e manter sua estrutura mesmo quando o mundo está contra ele. Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas. Quando ela testa você, quando ela se torna fria ou distante, a perturbação que você sente não vem dela. Vem da sua insegurança, da sua opinião de que você precisa da validação dela para estar bem. Se você quebra sob os pequenos testes, o silêncio no WhatsApp, a distância emocional no jantar, as mudanças de humor repentinas, como ela pode confiar em você para lidar com os desafios reais? Como ela pode confiar em você diante da doença, da falência, da guerra, da morte? Ela precisa saber, no nível mais profundo e primitivo, que você é inabalável. Mas a maioria dos homens desmorona. No momento em que ela se afasta, eles entram em pânico, o coração dispara, a ansiedade sobe. Eles mandam mais mensagens, eles ligam, eles perguntam com aquela voz trêmula: tem algo errado? Fiz alguma coisa? Eles acham que estão mostrando cuidado, que estão sendo comunicativos, mas o que eles estão realmente transmitindo em alto e bom som é carência. E carência é a morte da atração. Carência é o oposto da autossuficiência estoica. No segundo em que ela sente que tem mais força emocional do que você, que ela é o prêmio e você está perseguindo a validação dela, ela perde o respeito. Entenda, o respeito, uma vez perdido, é como um vaso de cristal quebrado. Você pode até colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá. Pense nisso. Você já notou como os homens que não parecem se importar tanto, que não perseguem, que não verificam constantemente o telefone, são aqueles que as mulheres parecem desejar mais? Não é porque eles estão jogando jogos. Não é porque são bad boys no sentido infantil da palavra. É porque eles não quebram. Eles mantêm seu terreno. Eles não reagem. Eles entendem que seu valor não está na resposta dela, mas em sua própria presença, propósito e direção. Sêneca dizia que o homem sábio é autossuficiente. Ele pode ter amigos, pode ter amores, mas ele não depende deles para sua paz interior. Ela precisa saber que você pode lidar com ela no pior momento dela, que quando ela é fria, distante ou está testando você, você não perde o controle, porque se você não consegue lidar com isso, ela nunca confiará em você com nada maior. O teste real não está no que você diz, não está nas desculpas que você inventa, mas no que você não faz. Não busque validação, não explique demais. Não entre em pânico quando ela se afasta. Quando ela testar você, passe no teste fazendo nada. A inação estratégica é muitas vezes a ação mais poderosa. Ponto número 2. Por que você sente essa urgência incontrolável de perseguir? Precisamos ir à raiz disso. Desde a infância, você foi condicionado a buscar aprovação. Foi ensinado a ser o bom menino. A sociedade, a mídia, as comédias românticas, tudo lhe disse para provar a si mesmo para conquistá-la. Disseram-lhe que a persistência vence, que você deve ser agradável, compreensivo e sempre disponível. E então, quando você segue esse roteiro falido, você é ignorado. Você entra na friend zone. Por quê? Porque o comportamento de busca de validação é repulsivo. No momento em que você tenta convencê-la de que você é digno, você está implicitamente dizendo a ela que você não acredita que é. Homens que perseguem perdem porque as pessoas não valorizam o que vem fácil.
é a lei da escassez. Olhe ao redor. Os homens que comandam respeito não são os que estão constantemente provando a si mesmos, se justificando, pedindo desculpas por existirem. Eles são os que existem em seu próprio mundo, movendo-se para frente com ou sem aprovação. Ela não quer um homem que precisa dela para respirar. Ela quer um homem que é desejado pelo mundo, que tem uma missão maior que ela, mas que a escolhe. Existe uma diferença abismal entre precisar e escolher. No momento em que ela sente que você precisa dela mais do que ela precisa de você, o equilíbrio de poder se desfaz. Você pode pensar que está sendo romântico, mostrando o quanto se importa, dando a ela atenção, mas para ela, instintivamente, é fraqueza. É um sinal de que você não tem opções, de que seu tempo não é valioso. Sêneca nos lembra que a coisa mais preciosa que temos é o tempo, e desperdiçá-lo tentando comprar a atenção de alguém é o cúmulo da tolice. O momento em que você começa a enviar mensagens de texto mais do que ela, ajustando seus planos e sua vida em torno dela, tentando consertar coisas que não precisam de conserto, ela começa a se sentir sufocada. Ela começa a pensar: por que ele precisa tanto de mim? Se ele fosse realmente o homem de alto valor que eu pensei que fosse, ele não estaria tão desesperado pela minha aprovação. E então ela se afasta. Ela demora mais para responder. Ela fica fria. E em vez de manter seu terreno, a sua ansiedade moderna, alimentada por notificações e dopamina barata, faz você perseguir com mais força. É aí que ela perde todo o respeito por você. Este é o ciclo que mantém os homens presos. A saída, a aplicação prática do estoicismo. Pare de perseguir completamente. Corte o cordão umbilical da validação. No momento em que ela se afasta, deixe-a ir. Marco Aurélio nos diz para aceitar o que acontece como se tivéssemos escolhido. Se ela escolhe se afastar, aceite, não com resignação triste, mas com a indiferença de um rei que sabe que seu reino permanece intacto, com ou sem aquela visita. No momento em que ela age de forma distante, foque em si mesmo. Redobre a aposta na sua missão, no seu corpo, na sua mente. No momento em que ela faz você questionar a si mesmo, não reaja. Isso a deixa louca quando você não reage. Por quê? Porque ela está acostumada com homens implorando. Ela está acostumada com homens provando a si mesmos, enviando textões perguntando o que houve. Mas quando ela encontra um homem que não quebra, que não pisca, que continua em seu caminho como se nada tivesse mudado, ela sente algo que raramente sente no mundo moderno cheio de homens fracos: respeito. E o respeito gera atração. Você deve se tornar tão sólido, tão inabalável, que nada do que ela faça mude seu curso. Ela se afasta? Você dobra o foco no seu propósito. Ela testa você? Você permanece indiferente. Ela fica emocional? Você fica calmo, estável, imóvel, como uma rocha. E, de repente, ela começa a se perguntar por que você não é afetado. A curiosidade nasce, a ansiedade muda de lado, e, de repente, ela é quem começa a perseguir. Ponto número 3. O poder do controle emocional. Enquanto tudo em seu corpo grita para você reagir, explicar, consertar ou perseguir, entenda isto. Seu controle emocional é a arma mais poderosa que você tem. Não é o seu bíceps, não é a sua carteira, é a sua mente. Se você dominá-lo, você vence nos relacionamentos, nos negócios, na vida. Se você falhar nisso, você perde tudo. O homem que não consegue controlar suas emoções é um homem que sempre será controlado pelos outros. Epicteto disse: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. E ela sabe disso. Mulheres não querem um homem que desmorona sob pressão. Elas não querem um homem que reage emocionalmente quando testado, como uma criança birrenta.
Elas querem um homem que pode manter seu terreno diante do caos, que pode manter a estrutura, mesmo quando tudo ao seu redor é projetado para abalá-lo. E se você não puder, você sempre ficará preso em um ciclo de ser testado, falhar e ser descartado. Cada vez que você deixa as emoções assumirem o comando, você envia uma mensagem de que você não é a rocha em que ela pode confiar. E uma vez que essa crença é formada na mente dela, é incrivelmente difícil de reverter. Ela não vai lhe dizer, estou testando sua estabilidade emocional agora. Ela pode nem perceber que está fazendo isso, mas ela vai apertar seus botões. Ela lhe dará tratamento de silêncio. Ela dirá coisas apenas para ver como você reage. E no momento em que você explode ou implora, você falha. A maioria dos homens erra aqui. Eles reagem. Eles entram em pânico. Eles começam a explicar a si mesmos, buscando tranquilidade, tentando fazer com que ela se sinta melhor, quando ela nunca estava procurando por isso em primeiro lugar. Ela não quer que você corra atrás dela. Ela quer que você prove que pode ficar forte, não importa o que ela jogue em você. É por isso que homens com confiança inabalável, a confiança estoica, nunca lutam em relacionamentos. Porque não importa o que aconteça, ela fica mal-humorada, ela se afasta, ela joga drama no caminho deles. Eles permanecem firmes. Ela quer saber, se ela for embora, você entrará em colapso? Se ela testar sua paciência, você quebrará? Se ela agir com frieza, você vai rastejar? Um homem fraco faz tudo isso. Um homem forte permanece centrado, focado em sua própria missão. Ele não reage porque está ocupado demais avançando. Uma mulher respeitará o homem que pode receber todos os seus testes emocionais e ainda permanecer inabalável. Não porque ele é indiferente no sentido de não ter sentimentos, não porque ele está jogando jogos, mas porque ele valoriza a si mesmo e sua paz mental, sua ataraxia. Demais para deixar que as emoções instáveis de outra pessoa ditem suas ações. E é aqui que a maioria dos homens perde. Eles pensam que mostrando mais amor, mais emoção descontrolada, mais vulnerabilidade no sentido de fraqueza, serão vistos como mais valiosos. Mas a verdade é que seu valor está na sua capacidade de permanecer estável. No momento em que você mostra que é emocionalmente dependente do comportamento dela, ela se afasta. E quanto mais você persegue, mais rápido você a perde. É por isso que os homens mais magnéticos e poderosos são aqueles que simplesmente não perseguem, não reagem exageradamente e não imploram por atenção. Eles vão embora quando necessário. Eles se mantêm firmes em quem são e nunca quebram sua própria estrutura. E é por isso que as mulheres não conseguem resistir a eles. Se você está sempre procurando validação, se você está sempre buscando aprovação, você está jogando um jogo perdido. A atração é construída sobre mistério, desafio e presença, não sobre desespero emocional. Ela não respeita o homem que precisa dela. Ela respeita o homem que a escolhe, mas não depende dela para sobreviver ou ser feliz. Então, da próxima vez que você sentir aquele desejo de reagir emocionalmente, de provar a si mesmo, de buscar garantias, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Pergunte a si mesmo, eu sou uma rocha ou sou uma folha ao vento? No momento em que você aprende a segurar o frame, no momento em que você para de deixar as emoções controlarem você, é o momento em que tudo muda. Você deixa de ser o passageiro da sua vida e assume o volante. Ponto número 4. Quando ela se afastar, faça exatamente isto. Enquanto seus instintos, envenenados pela carência, gritam para você agir, fazer algo, consertar o que parece quebrado, é exatamente assim que você falha. O momento em que ela se afasta, quando ela se torna distante, fria ou não responsiva, é um momento crítico. A maioria dos homens caminha direto para a armadilha. Eles começam a perguntar, fiz algo errado? Eles começam a enviar mais mensagens, ligar mais,
buscando a garantia de que tudo ainda está bem. Mas no momento em que você persegue, você confirma a pior suspeita dela, que você é fraco, desesperado e não está no controle de si mesmo. Ela não se afasta por acidente. Ela se afasta para ver do que você é feito, para testar seu controle emocional, para ver se você permanecerá firme em quem você é ou se entrará em colapso sob o peso da incerteza. Mulheres não respeitam homens que se dobram sob pressão. Elas não admiram homens que desmoronam no segundo em que sentem desconforto emocional. Elas são biologicamente programadas para gravitar em direção a homens que podem lidar com a tempestade sem vacilar. E aqueles que falham, aqueles que desmoronam, que ficam emocionais, que começam a perseguir, são descartados sem um segundo pensamento. A maioria dos homens se sabota sem perceber. No momento em que ela para de responder rapidamente, no momento em que começa a agir distante, eles cometem o erro fatal de reagir. Eles fazem perguntas, eles se explicam demais, eles tentam consertar algo que não precisa de conserto. O que eles não entendem é que ela não quer que você conserte nada. Ela quer saber se você vai quebrar. E quando você entra em pânico, reage exageradamente, busca validação ou tenta reconquistá-la, você falha no teste imediatamente. É assim que homens fracos perdem seu poder sem nem saberem. É assim que os homens vão de respeitados a ignorados. No momento em que ela sente que você precisa dela mais do que ela precisa de você, o jogo acabou. Os homens mais fortes, os estoicos modernos, fazem algo radicalmente diferente. Eles fazem nada. Ação pela não ação. O conceito de Wu Wei, alinhado à temperança estoica. Quando ela se afasta, eles a deixam. Eles não reagem. Eles não perseguem. Eles não buscam validação. Eles continuam em seu caminho como se nada tivesse mudado. Eles mantêm a estrutura com certeza absoluta e isso a deixa louca. Porque ela está acostumada com homens reagindo. Ela está acostumada com homens perdendo a compostura. Ela está acostumada com homens entrando em pânico e provando que são iguais a todos os outros. Mas quando ela encontra um homem que não reage, que permanece completamente imperturbável, ela começa a questionar tudo. Ela se pergunta, por que ele não está reagindo? Por que ele não está me perseguindo? Por que ele não está tentando consertar isso? Será que ele não se importa? Será que ele tem outra? E, de repente, a imaginação dela começa a trabalhar a seu favor. Ela é quem começa a perseguir. Um homem que não quebra sob pressão emocional é um homem que é impossível de substituir. Quando ela se afastar, aqui está exatamente o que você faz. Pare de iniciar contato imediatamente. Não ligue, não envie mensagens, não verifique. Seu silêncio dirá mais do que qualquer palavra jamais poderia. Foque na sua missão. Se você está constantemente pensando na distância dela, você já perdeu, porque sua mente foi colonizada. Redirecione essa energia para si mesmo, seus objetivos, seu treino, seu negócio. Esteja perto de outras pessoas, cultive seu jardim social, não para deixá-la com ciúmes de forma infantil, mas para lembrar a si mesmo que ela não é sua única opção. Permaneça completamente imperturbável. Se ela entrar em contato, responda com calma, confiança e sem desespero emocional. Não seja mesquinho, não seja amargo, seja breve. Se ela perguntar por que você esteve distante, diga, estive ocupado. É isso, sem explicações, sem textões de sentimentos, apenas certeza. É assim que você inverte a dinâmica de poder instantaneamente, porque no segundo em que ela percebe que não pode controlar você emocionalmente, ela se torna obcecada. A maioria dos homens nunca entenderá isso.
Eles continuarão a perseguir, a implorar por atenção, a buscar fechamento. Eles continuarão a cair na armadilha da carência emocional e continuarão a perder. Mas os homens que aprendem esse segredo, eles se tornam intocáveis. Isso não é apenas sobre relacionamentos, isso é sobre a vida. Se você não pode controlar suas emoções, se você não pode segurar o frame sob pressão, você será empurrado por tudo e por todos. Homens fracos reagem ao mundo. Homens fortes comandam a si mesmos e, consequentemente, o mundo ao seu redor responde. Mulheres são atraídas pela certeza. Elas são atraídas pelo homem que não se abala com as emoções dela, com os testes dela, com os recuos dela. Elas são atraídas pelo homem que avança, não importa o quê. Se você deixar as emoções controlarem você, você sempre estará à mercê dos outros. Mas se você dominar suas emoções, se você mantiver seu terreno, se você permanecer inabalável, você se tornará um homem que é impossível de ignorar. Este é o segredo que ninguém lhe conta. É por isso que alguns homens sempre comandam respeito, admiração e atração, enquanto outros são usados, descartados e esquecidos. Os que vencem são os que se recusam a quebrar. Então, da próxima vez que ela se afastar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que o teste está acontecendo. Lembre-se de que sua reação determina se você é respeitado ou esquecido. Os homens que falham entrarão em pânico, reagirão emocionalmente e perderão tudo. Os homens que passam permanecerão centrados, inabaláveis e em total controle. E no final, apenas um tipo de homem é lembrado. Qual deles você será? Se você sente o peso dessa verdade e se compromete a não ser mais uma folha ao vento, comente agora liberdade para marcar o início da sua nova postura. Ponto número 5. O fenômeno de perseguir e perder. Enquanto você acha que perseguir fará com que ela veja seu valor, entenda isto. Perseguir apenas prova que você não tem valor. É contraintuitivo, eu sei. Fomos ensinados a lutar pelo que queremos. Mas pessoas não são poses, e atração não é negociável. No segundo em que você a coloca em um pedestal, você automaticamente se coloca abaixo dela. Você se torna um súdito olhando para uma rainha. E uma rainha não se apaixona por um súdito. Ela pode ter pena dele, pode usá-lo, mas nunca o respeitará. E uma vez que ela sente que tem todo o poder, ela nunca mais o verá da mesma maneira. É por isso que os homens que se importam menos, no sentido de não dependerem do resultado, sempre parecem ter mais opções. Porque a atração não recompensa o esforço servil, ela recompensa a presença, o status e o autorrespeito. No momento em que você faz dela sua prioridade absoluta, acima de sua missão e de sua honra, ela perde o interesse. No momento em que ela percebe que você está tentando conquistá-la a qualquer custo, ela subconscientemente sabe que você não é um homem acostumado a vencer. Se você fosse um vencedor, não estaria se esforçando tanto para vender seu peixe. E se você não é um homem que atrai naturalmente, ela se perguntará, por que eu deveria estar com ele? O homem que persegue é o homem que perde. A única maneira de ganhar o respeito dela, a atração dela, a admiração dela, é ser o homem que não busca isso desesperadamente. Pense em cada situação em que você perseguiu alguém. Elas respeitaram você mais ou começaram a tratá-lo como se você estivesse desesperado pela atenção delas? É o mesmo em todos os relacionamentos. Mulheres respondem à força, não à súplica. Os homens mais fortes, os estoicos de verdade, nunca perseguem. Eles estão tão focados em suas próprias vidas, em sua própria missão, construindo seu legado, que as mulheres naturalmente vêm até eles. Elas querem fazer parte dessa aventura. O homem fraco acredita que se ele tentar mais, der mais presentes, provar mais, ela o amará mais. Mas a verdade é que quanto mais você persegue, mais ela corre.
Porque as mulheres são programadas para desejar homens que não precisam delas. Uma mulher quer sentir que ela conquistou você, não que você está implorando pela aprovação dela. É por isso que os homens que retiram sua atenção, que permanecem misteriosos, que não reagem emocionalmente, são aqueles em quem as mulheres não conseguem parar de pensar. O momento em que ela sente que garantiu você, que você está no bolso dela, ela começa a perder a atração. O tédio se instala. A tensão sexual morre. No momento em que ela percebe que você está disposto a fazer qualquer coisa para mantê-la, ela começa a olhar para outro lugar. Não é porque ela é sem coração, é porque a natureza humana não respeita o que não precisa ganhar. A razão pela qual homens de alto valor têm mulheres perseguindo-os não é porque eles são necessariamente mais ricos ou mais bonitos. É porque eles nunca se posicionam como inferiores em valor. Eles vivem suas vidas com propósito, direção e confiança. Eles sabem que eles são o prêmio. O homem fraco passa seus dias esperando pelos textos dela, ajustando sua agenda para agradá-la e priorizando-a sobre sua própria missão. E é exatamente por isso que ela o desrespeita. Um homem com opções não busca aprovação. Ele não persegue validação. Ele simplesmente existe em sua própria realidade. E as pessoas certas naturalmente gravitam em direção a ele. Então, da próxima vez que você sentir a vontade de perseguir, lembre-se disto. Você está matando a atração com cada movimento desesperado. Recue. Vá embora se necessário. Não busque validação. No segundo em que você faz isso, você perde. Mulheres querem um homem com quem elas se sintam sortudas por estarem, não um homem que se sinta sortudo por estar com elas. No momento em que você começa a agir como se ela fosse o prêmio, ela começa a tratar você como uma opção. Então pare de perseguir, pare de provar, pare de se colocar abaixo dela. Em vez disso, construa a si mesma em um homem tão poderoso, tão confiante, tão inabalável, que ela não tenha escolha a não ser perseguir você. Ponto número 6. Como recuperar o respeito dela instantaneamente. Enquanto a maioria dos homens passa a vida se perguntando por que perderam o respeito, nunca entendendo o que deu errado, a verdade é brutal, mas simples. Você perdeu o respeito no momento em que mostrou fraqueza. No momento em que ela viu que você precisava da validação dela, mais do que precisava do seu próprio autorrespeito. Esse foi o momento em que você se tornou esquecível, substituível e descartável. Porque a verdade é que uma mulher só respeita um homem que ela teme perder. Não medo físico, entenda bem, mas o medo da perda da sua presença, do seu valor. E se você já foi desrespeitado, ignorado ou tratado como uma opção, entenda isto. Você criou essa situação. Você permitiu isso ao mostrar que estava disposto a tolerá-lo. Marco Aurélio nos ensina que muitas vezes somos cúmplices das nossas próprias desgraças ao aceitar o inaceitável. Você ensinou a ela que continuaria tentando, não importa quão pouco ela lhe desse. E uma vez que uma mulher vê isso, não há volta, porque aqui está o que ninguém lhe diz. Uma vez que o respeito é perdido, é quase impossível recuperá-lo agindo da mesma maneira. E a única maneira de consertar isso não é provando a si mesmo, não é implorando por outra chance, não é tentando mais, mas invertendo completamente o roteiro e fazendo-a sentir o medo de perder você. Você não recupera o respeito falando sobre isso. Você não negocia desejo. Você recupera o respeito tornando-se um homem que ela não pode ignorar. No momento em que ela vê uma mudança em você, quando ela sente que não é mais o centro do seu mundo, quando ela percebe que você não está mais perseguindo, não está mais provando a si mesmo, não está mais reagindo emocionalmente, toda a percepção dela sobre você muda. E este é o momento exato em que ela começa a pensar: espere, o que está acontecendo? Por que ele não está perseguindo mais? Por que ele parece indiferente? Eu cometi um erro?
Porque a fria e brutal realidade é que as mulheres não respeitam homens que esperam por elas. Elas não admiram homens que buscam aprovação ou provam seu valor. Elas respeitam o homem que pode ir embora sem hesitação. É assim que você muda toda a dinâmica a seu favor. Você desaparece do mundo dela. Você para de enviar mensagens, para de curtir as postagens dela, para de reagir às mudanças de humor dela. Você se remove completamente. Ela deve sentir sua ausência tão profundamente que comece a questionar tudo. Você foca em si mesmo implacavelmente. Seu tempo é gasto na academia, esculpindo seu corpo como uma estátua grega, trabalhando em sua missão, melhorando-se mentalmente, fisicamente e financeiramente. Você se torna um homem tão ocupado, construindo a si mesmo, que não tem mais tempo para os jogos dela. Você eleva seu status. A versão de você que ela perdeu o respeito não existe mais. Você matou aquele homem fraco. Você se torna tão alto valor, tão confiante, tão completamente focado em seu crescimento, que ela começa a vê-lo como um homem que ela não pode se dar ao luxo de perder. Você mostra a ela, sem dizer uma palavra, que nunca tolerará desrespeito novamente. Se ela voltar, se ela tentar reentrar em seu mundo, ela saberá que é nos seus termos, não nos dela, porque o homem que é respeitado não é aquele que explica seu valor. Ele é aquele que faz sua ausência ser sentida tão fortemente que ela percebe o que perdeu apenas quando é tarde demais. Pense nisso. Quem as mulheres perseguem? Quem elas se arrependem de perder? Os homens que seguem em frente sem hesitação. Os homens que não imploram por outra chance. Os homens que comandam respeito porque não toleram desrespeito. Se você quer consertar tudo, se você quer recuperar seu autorrespeito, sua confiança e seu poder, pare de perseguir, pare de explicar, pare de provar. Em vez disso, torne-se o homem que ela teme perder, porque no segundo em que ela percebe que você se foi, que o homem que ela tomou como garantido se transformou no homem que toda mulher deseja, ela sentirá uma emoção que nunca esperava sentir: arrependimento. E a essa altura, talvez nem importe mais para você, porque você terá ascendido. Ponto número 7. Seja um homem que ela não pode ignorar. Enquanto você passa seu tempo pensando nela, perguntando-se por que ela está distante, questionando o que você fez de errado, ela não está pensando em você. E esse é o problema. Você fez dela o centro do seu mundo, mas no mundo dela você é apenas mais uma opção. E a dura verdade, ela não quer um homem que faz dela o centro de sua existência. Ela quer um homem tão focado em seu propósito, tão profundamente comprometido com seu próprio crescimento, que ela tenha que lutar por um lugar na vida dele. Uma mulher não pode ignorar um homem que está ocupado demais construindo a si mesmo para persegui-la. Mas agora, a maioria dos homens tem isso completamente invertido. Eles largam tudo por ela. Eles ajustam seus planos para agradá-la. Eles buscam a aprovação dela antes de tomar decisões. E ao fazer isso, eles se tornam previsíveis, fracos e fáceis de substituir. E é por isso que ela se afasta. É por isso que ela testa. É por isso que ela procura instintivamente um homem que não precise da atenção dela para se sentir valioso. Porque no segundo em que ela percebe que você preferiria perder a si mesmo do que perdê-la, ela para de respeitá-lo. Uma mulher é atraída pelo poder, pelo controle e pelo propósito. Não o controle tirânico sobre ela, mas o controle absoluto sobre você mesmo. Um homem que não consegue controlar suas emoções, seus desejos, seu tempo e seu foco é um homem que está à mercê dos outros. E um homem assim, na hierarquia natural da vida, não é respeitado. Os homens que comandam atenção, respeito e admiração são os que nunca imploram por isso. Eles estão ocupados demais. Eles estão focados demais. Eles são movidos demais pela própria ambição,
para ficar esperando o texto dela, superanalisando o silêncio dela ou tentando reconquistá-la, porque eles entendem esta verdade simples e libertadora. O momento em que você faz dela a coisa mais importante da sua vida, você se torna a coisa menos importante da vida dela. O homem que ela não pode ignorar é o homem que não busca a validação dela. Então, como você se torna esse homem? Você se coloca em primeiro lugar, radicalmente, sem desculpas. Seu propósito, seus objetivos, suas ambições, estas são a sua prioridade, não ela, não o que ela pensa, não o que ela quer. Você avança com ou sem ela. Você cria distância saudável. Você para de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, como um atendente de suporte técnico emocional. Você para de enviar mensagens primeiro. Você para de reagir a cada notificação. Ela deve sentir, no vácuo do seu silêncio, que ela não é mais o centro da sua atenção. Você constrói poder fisicamente, mentalmente, financeiramente. Um homem que está constantemente melhorando torna-se impossível de ignorar, porque o progresso é magnético. Sêneca dizia que o homem que gasta tempo melhorando a si mesmo não tem tempo para criticar os outros, ou para lamentar o que não tem. Você interage com o mundo, com outras mulheres, com outros círculos sociais. Não espere que ela o escolha como se fosse a única fonte de água no deserto. Você entende que tem opções. E quando você internaliza que tem opções, você se move de forma diferente. Você age de forma diferente. Sua linguagem corporal muda. Você se torna mais confiante. E a confiança não é algo que você diz, é algo que você exala. Você vive a vida nos seus termos. Você para de comprometer o que importa para você apenas para mantê-la feliz momentaneamente. Uma mulher é mais feliz e se sente mais segura quando está com um homem que não quebra suas próprias regras por ninguém, nem mesmo por ela. Isso é integridade. Isso é o frame. É assim que você inverte tudo a seu favor, porque no momento em que ela percebe que não é mais sua prioridade número 1, a ansiedade da perda se instala nela. Ela começa a perseguir, ela começa a se questionar, ela começa a se perguntar: por que ele não está tentando me reconquistar? Por que ele não está mandando mensagem? Por que ele parece mais feliz e mais forte sem mim? E de repente, como mágica, você é o único no controle. Mas atenção, e isso é crucial, isso só funciona se você realmente encarnar isso. Você não pode fingir, você não pode atuar. Mulheres são detectores de mentiras biológicos. Elas sentem a incongruência. Você tem que se tornar de verdade o homem que não precisa dela. O momento em que você realmente começa a valorizar a si mesmo mais do que valoriza a atenção dela, ela sentirá a mudança na energia. E é aí que ela não pode ignorá-lo, porque agora você é o prêmio. Agora você é o homem que ela se arrepende de perder. Agora você é o homem que ela vê de forma diferente, e mesmo se ela não voltar, não importará. Porque a essa altura, você estará ocupado demais construindo seu império, vivendo sua vida e atraindo mulheres que veem seu valor, sem que você tenha que fazer uma apresentação de slides para prová-lo. É assim que você vence. É assim que você para de ser ignorado. É assim que você assume o controle da sua vida. Chega um momento na vida de todo homem em que ele ou acorda ou permanece dormindo para sempre. Um momento em que ele ou entra em seu poder, ou continua a ser ignorado, desrespeitado e esquecido. E hoje, agora, ouvindo esta mensagem, este é o momento para você. Você pode continuar perseguindo, provando, explicando demais, buscando validação apenas para ser descartado como se nunca tivesse importado. Ou você pode se levantar, reivindicar seu respeito e se tornar o homem que você estava destinado a ser. O mundo não respeita os fracos. As mulheres não admiram os desesperados. E a vida
Em sua justiça cruel, não recompensa aqueles que imploram por atenção. Os homens que vencem na vida, nos relacionamentos, no sucesso, são os homens que se recusam a quebrar. Eles são os estoicos modernos. Eles são a rocha no meio da tempestade. E a pergunta que fica ecoando na sua mente é: qual homem você será? Se você entendeu a gravidade desta mensagem, se você sente o chamado para a força, comente agora: eu me recuso a quebrar. Se você cansou de ser negligenciado, cansou de ser ignorado, cansou de viver nas sombras de quem você deveria ser, declare isso publicamente. Isso não é apenas sobre você, isso é sobre cada homem que já se sentiu perdido, fraco ou descartado. Isso é sobre espalhar a verdade para aqueles que precisam ouvi-la. Apoie o canal Ara Estoico Cru para que possamos continuar acordando homens, continuar dando-lhes as ferramentas para retomar seu poder e continuar expondo as mentiras que os mantiveram fracos por muito tempo. Cada compartilhamento, cada comentário, cada like ajuda outro homem a escapar da armadilha da mediocridade. Se você está falando sério sobre mudar sua vida, inscreva-se agora. Junte-se aos membros, porque isso é apenas o começo. O futuro pertence àqueles que se recusam a quebrar.